Oi, Silvia. Aceitei você também, mas nada acontece. Agora, Olá, tudo agora sim, consigo te ouvir, perfeito. agora tá tudo. Opa, eu estava começando a ficar assustada, preocupada. Nossa, a internet dando um banho na gente, mas tudo bem. Nossa, eu sou melhor veterinária do que internet. Eu também. Então, vamos lá. Tá dando retorno, muito, muito eco. Tá Tem que dando desligar retorno? um aparelho. Peraí. Só um momentinho, peraí. Foi? Oi, Me- salsicha Milênio Oficial. Melhorou? Ainda está dando eco, Sil. Ainda tá dando eco? Tem alguma Só coisa ligada junto, tem que desligar. uma coisa. Dá minha bolsa, por favor. Só um momentinho. Vamos Agora resolver isso. melhorou. Não, Melhorou? ainda tá com eco. Já tá com eco. Peraí. Vai arrumando aí que o povo espera. Peraí que a gente tá na hora ainda. Ainda são. Calma que a Vê se gente chega lá. melhorou? Ótimo, só tira o fio aí do fone na frente do vídeo. Fio. Pronto, agora vamos embora. Bom, 8h01. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Essa é uma live que eu e a doutora Silvia, que eu vou apresentar para vocês. A gente já vem conversando e querendo fazer. Na verdade, é uma conversa que eu quero aprender com a doutora Silvia, e muito. Será um Então, prazer. boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no Doutora Cláudia Costa Integrativa, que faz parte do The Integrative Vet, a plataforma de cursos para medicina veterinária integrativa, que está trazendo para vocês hoje uma convidada super especial, a doutora Silvia Hacker, uma médica veterinária lá da USP, que nem eu, das velhas, com uma formação maravilhosa. E hoje ela é responsável pela Cogumelo Pets. A Cogumelo Pets, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para a gente, é uma empresa que traz o Cordyceps militaris, uma beta-glucana maravilhosa, que serve para o tratamento do câncer, e eu utilizo bastante, mas também para vários processos inflamatórios, que nós vamos conversar depois. Porque antes, eu quero que a doutora Silvia se apresente, traga para a gente o seu currículo, para a gente conversar sobre a trajetória da doutora Silvia Hacker na indústria farmacêutica e por que esse assunto é tão importante para a gente. O que será que nós estamos consumindo e achando que estamos tendo benefícios e talvez não seja bem assim? Com a palavra, a doutora Silvia Hacker, por favor. Cláudia, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer conversar com você, né? Desde que a gente se conhece, uma aula. E agradecer também a todos que estão aqui nos ouvindo. Falando um pouquinho da minha história, sou veterinária, formada na USP, em 94. Quando na veterinária fiz toxicologia experimental, como iniciação científica. E quando me formei, eu acabei clinicando 2 anos em Mariporã, mas assim, eu gostava muito da área comercial e acabei indo para a área de vendas de farmoquímicos na indústria farmacêutica humana. Então, comecei minha carreira 2 anos como clínica, depois fui para vendas. E nesses anos caminhei como novos negócios, indústria farmacêutica humana, novos negócios, transferência de tecnologia, inovação, e visitando muitas plantas de farmoquímicos, desenvolvendo medicamentos, inovação, trazendo, porque a farmoquímica, tanto veterinária como humana, ela é a mesma, né? Nós somos mamíferos, então é a mesma questão de farmacologia e só muda a questão de dose, claro, tem a questão de toxicologia que é diferente, mas sempre com um sonho de algum momento voltar para a indústria farmacêutica veterinária, que fiz veterinária por um sonho, né, por paixão. E há 2 anos, eu e a minha irmã, a gente teve a oportunidade de trazer um medicamento, na verdade é um suplemento,
com o Cordyceps, que é um cogumelo, porque a gente viu que poderia trazer inovação e benefícios clínicos para a clínica veterinária. Então, falando um pouquinho do meu histórico, né, sou veterinária, tenho mestrado em economia, trabalhei 30 anos na indústria farmacêutica e tenho uma larga experiência aí em desenvolvimento de medicamentos e também em qualificação de fornecedores. E acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Então, dá para a gente perceber que a doutora Silvia passeou por esse universo da indústria farmacêutica. E aí, numa das nossas conversas, falando sobre suplementos, porque ela veio trazer para mim esse suplemento que é o Cordyceps militaris, a minha pergunta foi, mas como isso é produzido, como isso é extraído, como é que isso chega ao ponto de ser vendido para a gente na prateleira? E aí, eu cheguei com a doutora Silvia à conclusão que é um assunto que a gente não conhece. Dei vários Googles, ChatGPT, of course, e aí não existe informação de como a indústria farmacêutica extrai vitaminas e suplementos até eles chegarem para a gente na nossa mesa, no nosso, como a gente dá para os nossos pets, não importa. Eu queria que a doutora Silvia contasse para a gente sobre esse processo. Como que, após trabalhar vários anos na indústria farmacêutica, e aí eu gostaria que você contasse essa sua experiência um pouquinho mais, como que você chegou numa função de observar a produção desses medicamentos, ou suplementos, vitaminas, etc. Quando eu comecei em vendas, né, eu comecei vendendo farmoquímico, caminhando na carreira, uma das minhas funções, depois de uns 5, 7 anos, foi qualificar fornecedor de matéria-prima. Então, eu visitei China, Índia, já fui para a Índia 7 vezes, e uma das minhas funções era visitar plantas farmoquímicas para qualificar fornecedor para trazer para o Brasil. Quando você visita um fornecedor de farmoquímico, você tem que ter todas as qualificações, as certificações, processos de validação. O fármaco ele tem que cumprir algumas exigências regulatórias, tanto o Anvisa, que aí a gente está falando de medicamento humano, como o MAPA, que aí é a certificação para medicamento veterinário. E quando você começa a visitar essas farmoquímicas, você começa a entender da onde vem esses suplementos ou medicamentos. Eu acho que é importante falar que na década de 30, 40, os suplementos, as vitaminas, elas eram de origem natural. Então, por exemplo, se você fosse comer uma vitamina B6, a piridoxina, você iria comer uma laranja, uma banana, uma verdura de cor verde escura, que é rica em B6. Na década de 40, a química sintética ela evoluiu muito. Então, ela começa a reproduzir uma estrutura química, que é como se fosse assim, uma B6, por exemplo, é um C8H4NO3, né, uma estrutura química. Quando a química começa a desenvolver, eles reproduzem essa estrutura química de uma forma sintética. Então, o que é isso? Você vai fazer diferentes reações químicas, usando solventes, metais pesados, você vai fazer umas reações como se fala, de alcalinização, de solventes, em que você vai reproduzir essa estrutura química de uma forma sintética. No corpo, ela vai ter a mesma função, né? Então, ela vai reproduzir a ação de uma vitamina B6, por exemplo. Mas ela foi obtida com muitos processos químicos. Então, você vai ter alguns residuais, que a legislação exige que ela seja controlada, que tenha uma parte por milhão. Então, você vai ter lá uma parte por milhão de um solvente, tipo um tolueno, entendeu? Então, você vai acumular alguns solventes, alguns metais pesados nessa reação química, que na natureza não existe, começa por aí. Segundo, se você tomar por longo prazo, aquilo vai se acumulando. Então, tem um impacto na sua saúde.
Tomar pontualmente não é um problema, mas se você vai somando 1, 2 por muitos anos, aquilo é como se acumulando no corpo, né? E também tem a questão de que uma droga sintética, a absorção desse suplemento, dessa vitamina, é diferente. Se você pega em literatura, por exemplo, uma vitamina sintética, ela é absorvida em 1 hora 65%. E uma natural, uma B6, por exemplo, ela é absorvida em 1 hora 35%. Então, se você tem um pico de absorção de uma vitamina, pode ter impacto molecular, bioquímico, intoxicação, em várias coisas. Imagina você tomando 10 vitaminas, 10 suplementos, né, de origem sintética. Isso vai impactar de alguma forma rim e tudo mais. Você poderia explicar para a gente esse processo? Você tem um composto natural, existe uma extração, existem solventes, recipientes, aditivos, até a gente chegar nessa substância. Então, essa vitamina B6 que você deu um exemplo, ela estava na natureza de uma forma natural em plantas que contenham vitaminas B6. Porém, agora, o que é essa fonte que precisa passar por todos esses processos químicos e chegar numa vitamina B6 sintética que vai conter o tolueno ou outros solventes e outros aditivos que vão se concentrar no nosso corpo? Mesmo porque, como você mesma citou, a gente não toma só vitamina B6, a gente toma um complexo vitamínico, um composto com diversas substâncias, não só vitaminas, mas também minerais. E lembrando que, por exemplo, como foi extraído um selênio, né? Aquele mineral que se transforma em algo que precisa ser absorvido pelo corpo. E como você está falando, nesse processo é mais acelerado, né? Conta pra gente, por favor. Cláudia, me explica um pouco melhor a pergunta. Eu gostaria que você contasse para a gente, na indústria farmacêutica, como se chega ao produto final através de todos esses passos que você comentou. Por exemplo, vamos pegar o exemplo prático, B6, que é a peritoxina. Na natureza, ela é uma estrutura C8, H11 NO3. Ele tem uma estrutura, se você digita ali, vai ter uma estrutura molecular. Ela é como se fosse uma cadeia com suas ramificações. A indústria química, ela é como se fosse um Lego. Ela vai reproduzir aquela estrutura química, porque o nosso corpo vai reconhecer aquela estrutura química nas reações. Então, você precisa reproduzir aquela estrutura química. Então, você começa, por exemplo, com um precursor, que é uma alanina. Essa alanina, você entra numa reação de desidratação usando solventes. Então, você vai usar solventes como clorofórmio para desidratar uma reação química, que você joga água, alanina, aí você joga alguns metais ali, você ferve, aí, estou falando de uma forma bem simplista, tá? E aí você vai colocar alguns hidrocarbonetos de, por exemplo, aromáticos, você vai um tolueno, que vai fazer uma reação química, vai ferver, e depois ele tem que desidratar de novo, ele tem que extrair aquilo lá e lavar, como se fosse lavar o produto para ficar seco, para virar um pó. Então, eles fazem várias reações químicas, são reações químicas como o paládio, que eles chamam uma catálise de paládio, eles filtram usando hipoclorito, metanol. Então, tem toda uma reação química que vai, no final, você vai ter uma mesma estrutura química que tem na natureza. Só que essa estrutura química, ela vai agir no seu corpo igual. Só que ela carrega com ela solventes, ela carrega com ela alguns metais. A legislação internacional e brasileira, ela já tem uma legislação falando, tudo bem, você tem uma vitamina que é parecida com a natureza. Então, como ela é uma reação química, ela precisa seguir alguns padrões. Então, o certificado de análise de uma vitamina, quem trabalha com isso sabe, vai ter lá parte por milhão de solventes que você tem que ter no máximo. Tem um máximo permitido. Tem permitido máximo, porque essa substância é tóxica. Porque é tóxica. Existe uma legislação internacional que legisla quais são substâncias tóxicas, carcinogênicas e mutagênicas, né? Então já existe uma legislação mundial que fala, tolueno, até 10
estou falando o número, mas eu não sei, mas é 10 partes por milhão, é carcinogênico. Mais do que isso, não pode estar nessa reação química. Então, todo vitamina sintética, ela tem que comprovar que ela está abaixo do limite. Tá? Quem faz Então, essa fiscalização dos laboratórios? a próprio laboratório, ela tem que ter a garantia da qualidade e a qualidade, né? Então, a qualidade tem que certificar a cada lote, tipo, o lote recebido, eu comprei. Então, eu preciso certificar que aquilo está dentro do padrão. E aí a garantia vai certificar que a qualidade está seguindo. Então, existe toda uma qualidade dentro da qualidade da indústria farmacêutica, né? Mas sempre pode haver, assim, erros, eu diria. Mas a questão não é essa. A questão é, se você pega um certificado 10 ppm, por tolueno, você vai tomar, vai acumulando isso. Imagina você, por 20 anos, tomando uma vitamina, e esses 10 ppm por milhão vai se acumulando 1, 2, 3, 5, 10 anos. E você não toma um só suplemento, você toma 20 suplementos às vezes, né? Uma pessoa que às vezes tem pessoa que eu falo um animal, tem às vezes um processo inflamatório ou crônico, ou precisa de medicamento, ele vai tomar muitos medicamentos, aquilo vai se acumular também. Então, existe, assim, no longo prazo, uma intoxicação por parte por milhão, mas você vai acumulando. Então, E aí por isso que é muito importante. Desculpa. Essas Imagina. substâncias seriam, por exemplo, solventes, metais pesados, compostos bioativos que realmente são... Porque passa por um processo de calor. Além da parte química, ainda tem uma parte física também. Eles podem reagir entre eles, que foi até não sei se você acompanha, mas na indústria farmacêutica teve o escândalo das nitrosaminas, que era uma reação química, quando dois componentes reagem, acaba formando um residual, um outro composto que não deveria estar lá, e esse outro composto pode ser carcinogênico ou mutagênico, né? Então, a própria reação química em si pode criar um novo composto, né? Porque é uma reação química. Então, você está aquecendo, você está esfriando, você está filtrando, e tudo isso vai solventes, vai alcalinizantes, vai ácidos, então tudo isso é uma reação química, na verdade, né? Sim. E esses resíduos ficam no produto final. Mesmo que tenha uma parte por milhão, de certa forma controlada, esse excesso ao longo dos anos, ou do tempo, ou da quantidade, vai se acumular no organismo, seja uma pessoa ou um animal que esteja recebendo esses suplementos, certo? Certo, isso mesmo. E você então, já viu algum relato de algum caso disso? O animal ou a pessoa está recebendo esses suplementos por um longo tempo e acabou desenvolvendo alguma enfermidade por conta dessa toxicidade do processo? Geralmente a toxicidade ela aparece ou é denunciada quando há um erro de processo, né? Então, quando você tem um erro químico, quando você usa uma matéria-prima com controle de qualidade errada, ou uma matéria-prima mais impura, que aí você pode ter uma intoxicação aguda. E aí você tem vários casos, tanto na veterinária como na indústria humana, por esses erros, né? Então, crianças que tomam xarope, o xarope mata as crianças, um colírio que cega, então tem vários casos que sim. Vitaminas também, você tem vitaminas contaminadas, microbiológico, tem vários produtos com metais pesados acima do limite, e aí você tem uma intoxicação. Hoje, no modo geral, é difícil identificar, porque às vezes o próprio tutor não consegue, ou o próprio veterinário não tem esse conhecimento de causa também. Então, para ele, às vezes o animal já está tomando tantos medicamentos que se acredita que é a causa normal da patologia. Não vai atrás realmente, será que é uma intoxicação por algum suplemento que eu estou administrando? Então, essa correlação causa-efeito é muito, seria tipo uma farmacovigilância, né?
ela é muito frágil ainda, muito frágil. E ainda mais a veterinária, é mais frágil ainda. No humano já é frágil, e no veterinário é pior ainda. A gente tem de certa forma, uma péssima fiscalização do processo farmacêutico. De certa forma, eu imagino que fique, vamos dizer, contido à própria indústria. E a falta de informação para os médicos e para os médicos veterinários faz com que as pessoas nem prestem atenção numa possibilidade de uma intoxicação a longo prazo por esses produtos, certo? Certo, isso mesmo. Entendi. É assim, na verdade é uma cadeia que ela, primeiro, tem que ter uma conscientização da própria indústria, né, dos profissionais que estão trabalhando, uma consciência dos profissionais, dos agentes fiscalizadores e do consumidor. É tripartite, não é só de um agente. Né? Então, a quem está fabricando tem que ter essa consciência da responsabilidade da vida e da saúde de um animal. O seu tutor também tem que ter essa consciência, que ele também tem que escolher corretamente, e as agências reguladoras. Mas, os próprios prescritores, né? Eu acho que nós, sim, como veterinários, acho que a maior... falta esse tipo de informação. Essa não é uma informação que chega na formação básica do profissional. O profissional não se preocupa com a origem do medicamento, né, do laboratório, eu tentei, como eu comentei no começo, como é que se produz vitamina C? Não tem essa ordem, né, dos produtos, dos solventes, de tudo que para chegar, a partir da matéria-prima, chegar no produto, não existe essa informação. Para então, nós veterinários não é dado, porque nós não temos essa visão química, não, nós não temos. Sim. Na verdade, assim, nós temos a farmacologia, a toxicologia experimental, mas essa cadeia farmoquímica, ela é muito bem da verdade, da formação química, né, da engenharia química até. Né? Sim. E aí isso mesmo não chega, né? Essa preocupação. Isso não chega. E essa informação não chega no nosso profissional prescritor. Ele ingenuamente está montando, hoje a gente manipula muito, né? Quem trabalha com medicina integrativa faz as fórmulas, o pessoal que trabalha com nutrição monta várias fórmulas, eu mesma monto, só que depois das minhas conversas com você, eu comecei a ter uma certa conscientização e uma preocupação. Será que esse excesso de suplementação pode estar intoxicando o meu paciente? E, no caso, como eu trabalho com câncer, será que esse excesso de tolueno, que todo mundo sabe que é bem, vamos dizer, cancerígeno, será que eu não estou, em vez de estar ajudando o meu paciente, eu estou indiretamente fomentando um tumor, um câncer nesse paciente? Dependendo da origem, sim. Infelizmente, sim. Porque se você tiver uma fonte que ela não é consciente, porque quando você faz uma rota farmoquímica, né, ela tem várias etapas. E essas etapas, elas têm que ser controladas. E cada etapa controlada é cara. Você tem que pôr uma KPLC, você tem que controlar, você tem que medir, você tem que reduzir se tiver em excesso. Então, são caros. Então, a matéria-prima farmacêutica que tem muitos controles, é óbvio que ela é mais pura, né, tem toda a pureza, mas ela é mais cara também. Quando você tem rotas menos puras, com mais residuais, ela vai ser mais barata. Então, você encontra no mercado fontes que vai custar $100 o quilo uma matéria-prima e outras vai custar $10 o quilo a mesma matéria-prima. Por que uma custa 10 e outra custa 100? São etapas de purificação e de controle. Você garantir que aquela matéria-prima tem um controle e uma qualidade, uma pureza. Né? E essa pureza, ela é resumida em teor, ou seja, aquele matéria-prima, ela tem 100% daquele matéria-prima que você quer, e baixos teores de impureza, que são solventes e metais pesados, basicamente, né? Que são os que realmente são... tem toda uma legislação, se você pega a legislação de EMEA, FDA e Anvisa, é só você digitar a legislação para impurezas e metais pesados, entendeu? Você tem que cumprir essa legislação.
Isso me levou a pensar, nós temos uma indústria de ração, alimentação, né, gigantesca. Se você for nas embalagens, tem todo ali uma suplementação, Uhum. e também isso implica em fontes mais baratas e mais caras desses suplementos e vitaminas nas rações. Então, às vezes, por questões financeiras, o cliente opta por uma ração de um preço mais baixo, talvez ele possa estar incorrendo em uma qualidade baixa, né, desse produto, e aí você estaria recebendo nem através de vitaminas e suplementos, inclusive dentro da alimentação que a gente fornece para esses animais, né? A grande questão da alimentação é a suplementação, né? Porque a suplementação, ela parte do pressuposto que ela é segura, né? Então, você tem que garantir a segurança, porque a suplementação, ela é contínua, de longo prazo. Então, ela parte do pressuposto que ela é segura, que você pode administrar e que ela não vai ter, no longo prazo, problemas, porque é uma alimentação. Então, a Certo. legislação para suplementos, ela é rígida. O mapa é bem rígido e até mudou, se eu não me engano, Ótimo. a legislação recentemente, e ela é muito atenta a isso, para garantir que ela garanta que no longo prazo aquilo não vai causar problemas. Por isso que eu reforcei que, na verdade, tem que ter uma consciência do profissional, do tutor, dos profissionais da indústria que estão trabalhando, e dos órgãos reguladores, né? Assim, não adianta só o órgão regulador ser punitivo e você ter uma indústria que não é consciente, então, ou um tutor que não é consciente. Todos têm que estar nessa cadeia de uma forma consciente e sabendo o que está administrando, quais são os riscos, até para identificar, se acontecer qualquer coisa, a pessoa consegue identificar, né? Não fica com uma ilusão, mas é um suplemento, é super seguro, é uma vitamina, né? Você sempre ouve, mas é uma vitamina. Só uma Mas é uma vitamina, vitamina. é só uma vitamina, entendeu? Tudo bem, mas você sabe como você obtém essa vitamina, entendeu? Como é que ela é feita, se ela é segura, se ela está dentro dos parâmetros, no longo prazo, como isso vai atuar. Entendeu? Então, essa consciência eu acho que é importante trazer para as pessoas, né? Para as pessoas também não tratarem de uma forma leviana, porque Pois é. às vezes você pode, com consciência, prevenir ou tirar, se o animal já tem uma alergia, ele já está sensível, você administra uma vitamina, piora, às vezes leva muito tempo para você perceber que é a vitamina, né? E essa vitamina às vezes está causando mais mal do que bem, essa é a verdade. E Silvia, me conta, você fez uma transição, né? Dessa indústria farmacêutica, com essa experiência que você teve, esse aprendizado, você acabou migrando para um suplemento, que é uma beta-glucana, né? Um cogumelo, que é a base da gente imunológica, né? Essa, vamos dizer, um modulador imunológico. Como é esse processo lá na Índia, de onde você traz, como que você, com todo esse seu conhecimento, pode nos dizer da qualidade desse produto que você está trazendo para o Brasil? Como que foi essa transição e como você chegou num ponto de ter, com essa consciência que você tem, a tranquilidade de dizer que esse seu produto tem uma qualidade muito, muito boa? Bom, primeiro que, assim, para mim, que trabalho em indústria farmacêutica, que já visitou mais de 100 plantas farmoquímicas, e essa consciência, né, de que ter qualidade no que você está ingerindo é fundamental, quando a gente decidiu entrar no setor veterinário, uma das bases tem que ter qualidade, tem que entregar aquilo que você está prometendo, né? Então, o Cordyceps, ele já é muito usado na medicina tradicional chinesa, então nós optamos para começar na linha de cogumelos com ele, e nós fomos buscar uma fonte que atendesse aquilo que a gente via que era importante. O que era importante? Ser natural, não ser transgênico, não ter nenhum aditivo químico, que é muito importante, porque qualquer tipo de aditivo químico você vai consumir no longo prazo e vai ser acumulativo, né? Então, e seja lá qual for. Como trabalho na indústria farmacêutica humana, a gente
foi atrás das fontes, achamos um fornecedor que é credenciado, né, pelo FDA, para uma fonte com todas as certificações que você precisa. Se você fala que você é transgênico, você tem que ter a certificação de que você é transgênico. Se você fala que você é sem aditivo químico, você tem que ter uma certificação de que você não tem aditivo químico. Não é simplesmente falar, você tem que ter todas as certificações. Né? Então, nós encontramos uma fonte que tem toda essa cultura de cogumelo in vitro, né? Então, eles produzem esse cogumelo em 21 dias, e eles vão cultivando e vão mensurando os principais ativos, que são os ativos estudados em literatura que entregam os benefícios clínicos, que a gente está falando do beta-glucana e da cordecipina, né, que são os dois principais ativos. Tem mais ativo, porque o cogumelo, ele é muito adaptogênico, ele entrega várias funções, mas os principais ativos são esses dois. Então, nós buscamos uma fonte padronizada, ou seja, que ele entrega aquela quantidade, toda vez que sai um lote, vai ter aquela quantidade de beta-glucana e cordecipina que ele se propõe a entregar por miligrama de produto, que vai ter efeito terapêutico. Então, você poderia dizer para a gente os benefícios tanto das beta-glucanas como da cordecipina, por favor? Bom, beta-glucana já é bem conhecido, né? Imunomodulador, é um polissacarídeo, muito usado em câncer. Então, da clínica da veterinária é bem conhecido. A cordecipina, ele é um análogo de adenosina. Então, ele entra na célula reproduzindo como se fosse uma adenosina, então ele é precursor de ATP. Então, ele dá energia para o corpo. Então, por dar energia no corpo, ele tem muitos estudos mostrando que ele é imunomodulador, ele ajuda no câncer, dá vitalidade, dá energia, até para o animal poder se recuperar. Ela atua na mitocôndria, Silvia? Ele atua na mitocôndria, diretamente. Que bacana, que bacana. E então, por isso que na medicina chinesa, ele é considerado droga ouro, assim, como ele dá aquela energia. Né? Então, ele dá energia para recuperação, para um tratamento para recuperação. E a nossa proposta foi trazer um produto natural mesmo, natural, que a gente vê que os animais hoje estão muito estimulados, né? Tem uma clínica complexa. Trazer um produto que ajude nessa clínica, até para tentar diminuir também outros suplementos, ou melhorar a utilização de outros suplementos. E, Silvia, dentro da sua experiência, agora até como médica veterinária, que se interessou por um produto, quais são as patologias que a gente poderia utilizar o cogumelo PETS com resultados? O que você tem visto aí no seu dia a dia, quando você oferece para os médicos veterinários, e qual é o seu feedback desse produto? Olha, a gente começou ano passado, nós já temos uma gama de pacientes grande, animais debilitados com tratamento em câncer, problemas renais, alérgicos, disfunções gastrointestinais, disfunções metabólicas, mas principalmente animais que estão de alguma forma debilitados, que precisam daquela energia, né, para poder se recuperar. Então, ele é uma fonte de energia para câncer, principalmente, e animais debilitados. Bacana. E idosos também, né? Você pega um idoso, você quer fazer um envelhecimento saudável, o ideal seria fazer de uma forma preventiva, não de uma forma já curativa, porque um animal que já está em tratamento, numa fase mais agressiva, ele já está tomando, às vezes, muito medicamento. Então, o ideal do Cordéceps seria na fase preventiva, entrar já preventivamente, até para evitar qualquer problema renal, câncer, processos inflamatórios e tudo mais. Porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele é usado como preventivo. Né? E como ele é utilizado? Como é que o médico veterinário pode prescrever o Cordíceps de uma forma prática, fácil para o cliente? Você adiciona na comida, é cápsula, é pó, ou dá para fazer uma prescrição numa forma manipulada? Conta para a gente, por favor. Ele é um pó seco,
fácil de administrar, os cachorros gostam bastante, você tem uma dosagem, né, por quilo, então até meio que 5 quilos é meia colher rasa de chá, de 5 a 10 quilos é uma colher de rasa de chá, então você administra uma vez ao dia sobre a ração, pode manipular, então manipulação com outros ativos, e a gente está fazendo agora uma parceria com a Lapet Cuisine para fazer um alimento com Cordyceps, com o nosso cogumelo pet. Então vai ter um alimento aí já na alimentação. Que delícia te ouvir, Silvia. Eu posso dizer aqui para o pessoal que está assistindo e que vai assistir, que eu tenho utilizado o produto Cogumelo Pets. Eu tenho visto um resultado muito interessante e realmente, associado ao tratamento integrativo, o pessoal que me segue, me conhece, sabe que eu trabalho demais com Viscum album, e o Viscum album permite essa associação. O que eu percebo realmente na minha prescrição é um animal mais energizado, eu acho que a palavra correta é mais vitalizado. E o que a gente quer num animal que está debilitado, que precisa abrir o apetite, que precisa ter mais um conforto físico, a gente nunca pensa nisso, né? A doença traz um desconforto. E eu acredito que o Cogumelo Pets auxilia nesse retorno a um local onde o animal se sente mais confortável para que esse sistema imune possa trabalhar a favor dele. É isso mesmo, Cláudia. Exatamente, né? A gente esquece, as pessoas esquecem, a gente fica tão focado na doença e não percebe que o que eu preciso é uma modulação desse conforto, porque o desconforto inibe beta-endorfina, que é o que dá essa sensação de prazer. E quando a gente consegue conciliar com o Viscum album, os suplementos adequados, com o Cogumelo Pets, eu vejo esse paciente com mais conforto. E aí ele fica mais disposto, ele se alimenta melhor, dorme melhor. E aí a gente consegue ter, com todas essas ações, um paciente com uma qualidade de vida superior, né? Melhor. Porque a vitalidade, ele vai fazer essas necessidades bem, porque às vezes ele está num tratamento, não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô, não consegue comer, ele anda, ele tem dor, você percebe isso, né? A dor ao movimentar, dor ao comer, assim, a vida passa a ser pesada. Né? E o Cordyceps, ele traz essa vitalidade, acho que a palavra que você usou é muito bem usada mesmo, ele traz essa vitalidade, você vê que o animal, de repente, aquele gatinho que já não subia no sofá, ele volta a subir, ele passa a comer, ele passa a se movimentar, então ele traz essa vitalidade e ele é um coadjuvante de tratamento. Então, mas assim, a gente gostaria também que ele fosse usado como preventivo para uma vitalidade saudável. Não apenas como assim, tratamento já numa parte final, né? Hoje, assim, às vezes já chega num tratamento quando já está bem avançado, né? Então isso é ruim. Bom, eu acho que o nosso pessoal aqui deve estar... De alguma forma, eu gostaria que despertasse, número 1, para a qualidade do que se está sendo consumido. Antes de mais nada, será que esse animal precisa de tanta vitamina, de tanto suplemento? E de onde vem esse suplemento? Qual é a qualidade desse produto? E vamos no produto que é essencial, o que a gente realmente vai ver, vamos dizer, sucesso. E não essas fórmulas que eu tenho visto gigantes, um monte de vitamina, mineral, e suplemento, e planta, e etc. E, de repente, a gente pode estar incorrendo na possibilidade de uma intoxicação. Então, a escolha que deve ser feita pelo médico, a prescrição pelo médico veterinário, a consciência do cliente de escolher um bom médico e acreditar na prescrição desse médico, entender por que ele escolheu este suplemento e não aquele, desta marca e não daquela,
Nós estamos falando de uma indústria farmacêutica que, infelizmente, pode ser perversa. E, por fim, repensar, né? Será que a gente precisa de tanto excesso? Escolher com consciência, né, Silvia? É isso mesmo. Uma alimentação saudável, ela já é o começo de tudo. Então, uma Exatamente. boa alimentação, com as fontes proteicas, né, gordura proteica, tudo que de uma forma consciente, ela já supre. E a suplementação, a própria palavra já fala, ela é uma suplementação, quando você tem uma necessidade, seja por uma carência, uma deficiência, uma doença que está consumindo, aí eu concordo que às vezes é necessário. E tem que ser de uma forma consciente, não excessiva. Né? Hoje você já vê do mundo muitos casos descritos de intoxicação. Na verdade, as pessoas estão inconscientes, mas se você buscar na internet, você vai ver excessos de vitaminas, vitamina D, minerais, né? E que precisam, por isso mesmo, que a própria órgãos reguladores tentam controlar, né? Mas existe uma pressão da indústria de aumentar, estimular o consumo. Então, existe aqui um estímulo de consumo, de benefícios, de promover benefícios, e existe, outro lado, um órgão regulador tentando conter, né? E existe, no meio do caminho, um consumidor inconsciente dessa panela de pressão, desse tiroteio, né? E eu acredito que a melhor forma é conscientizar mesmo, né? As pessoas terem consciência e começarem a buscar informação, que é a melhor coisa, né? Questionar sempre. A gente já está vivendo um momento que muita gente está começando a acordar, né? Então está na hora da gente se inteirar do que nós recebemos aí de informação. E a Silvia tocou num assunto que eu acho que a gente já pelo nosso tempo, só para encerrar, nada melhor do que a alimentação natural. Que a gente saia do que é ultraprocessado, que a gente possa oferecer para os nossos animais uma alimentação de qualidade. Hoje eu vi na internet, né, lendo artigos, o presunto foi colocado como um dos alimentos mais carcinogênicos que nós temos. Então, repensar aí, o que nós estamos comendo, né? Salsicha é uma das maiores causas de leucemia em crianças, portanto, nitrito e nitrato. Então, a gente tem que começar a prestar atenção. Eu gostaria muito de agradecer, Silvia, sua participação. Foi, como sempre, é uma delícia conversar com você. Agradecer esse seu trabalho de formiguinha aí, trazendo um produto realmente de muita qualidade. Testemunhar que eu gosto, utilizo, prescrevo. E não é só pela propaganda, mas é simplesmente assim, é um produto que eu sei que vem de uma família de veterinárias, aí, de pessoas conscientes em qualidade. Então, fica aqui o meu super obrigada. Obrigada a todos que estão nesse vídeo aqui assistindo com a gente, nos que vão assistir, que de alguma forma eu e Silvia Hacker possamos aos pouquinhos trazer mais consciência, trazer mais saúde para os nossos pacientinhos. Sua palavra, Silvia. Teve um prazer conversar com você, você é maravilhosa, continua no seu trabalho, estou te apoiando, obrigada também por nos apoiar, e agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, e o importante é nós sermos uma gota no oceano, mas que a gente traga consciência, saúde, que a gente possa trazer diferença para os nossos amiguinhos peludos, para os tutores e para as pessoas. Né? Acho que é uma responsabilidade civil até, quando você tem a consciência de trazer isso. Né? Sigam o @cogumelo-pets, dê uma força para a Silvia, experimente o produto, realmente é bem bacana, e força lá com a doutora Cláudia Costa Integrativa, com a plataforma The Integrative Vet, educação em medicina veterinária integrativa para todos.
Um beijo grande no coração de todo mundo. Beijo, um abraço. Opa, eu estava começando a ficar assustada, preocupada. Nossa, a internet dando um banho na gente, mas tudo bem. Nossa, eu sou melhor veterinária do que a internet. Eu também.